Meus amores, é uma boa noite. E. Meus amores, liga não, que eu já taquei óleo, mas tá assim mesmo, rebeldezinho. Meus amores, é uma boa noite e eu vim soltar mais outras partes da Santa Escritura, né? Pra vocês. Meus amores, sabe o que foi que eu peguei agora? O batismo de Jesus. Bora lá? Então, se meus amores, não vai doer nada não, vai ser bem rapidinho. Meus amores, não liga ali pra trás não. Porque eu tava mexendo nas coisas, né? Vocês sabem, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do, junto do Jordão para ser, os amores, para ser batizado por ele. Meus amores, não? Para ser batizado por ele, glória a Deus. João o conhece-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e, e vês tu a mim? Olha aí, meus amores, o que é que João Batista, a gente tá vendo, meus amores? É isso que a gente tem que ser, a gente tem que ser o que? A gente tem que reconhecer que nós o que precisamos dele, né? E nós precisamos dele, nós dependemos dele, né? Então, meus amores, eu acho muito maravilhoso, isso me enche o coração de alegria. Porque o que o João Batista falava, as pessoas têm que pegar por exemplo. Então, porque, meus amores, nós precisamos dele, entendeu? De Jesus, entendeu? Glória a Deus. Jesus, porém, respondeu disse-lhe, deixa por agora, deixa, peraí, deixa por agora, porque assim nós convém cumprir todas a justiça. Então ele o deixou. Então, meus irmãos, Jesus tinha que ser batizado para quê? Para que se cumprisse todas as santas escrituras, né? Esse versículo é grande, é o versículo 16, eu vou ler para vocês, é o versículo 16 e o versículo 17, aí encerra essa parábola para vocês. Só para vocês não dormirem sem Jesus, entendeu? Vou botar uma sementezinha nos pensamentos de vocês, sobre quem? Sobre Jesus de Nazaré, nosso Salvador, nosso Galileu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, meus irmãos, vocês veem, quando ele se batizou, é mesmo que eu tá vendo, o Espírito Santo de Deus veio ele veio em forma de quê? De uma pomba e sentou o quê? Meus amores, é muito maravilhoso, eu amo. E eis que uma voz do céu, glória a Deus, disse: deixa eu ler aqui, este é o meu filho amado, em quem me compadeço. Então, meus amores, você está vendo aí? Grande, nosso Pai tem um grande amor por quem? Por Jesus Cristo. Quem? Jesus de Nazaré, que o quê? Que os judeus, o povo israelita, né? Então, diz que Jesus não é o Filho de Deus. E isso que tem escrito na Santa Escritura. Então, meus amores, dói essas partes quando a gente se lembra que tem escrito isso na Santa Escritura. Porque Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Então, mas o mundo inteiro quis ele. Aquelas pessoas
que colhe o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, essas pessoas pertencem a quem? A Jesus de Nazaré, o nosso Galileu. Então, o nosso israelita, né? Então, ele é um israelita verdadeiro, legítimo. Ele tem sangue que ele tem sangue de Deus nas veias dele. Glória a Deus. É muito maravilhoso, meus amores. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo quando eu falo dele, comento sobre ele. É o que enche a minha alma, sabe de quê? De alegria. Quando eu falo sobre Jesus, a minha alma se enche de alegria. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Eu vou soltar o sonho porque eu acho que eu soltei, mas eu vou soltar de novo. Por quê, meus amores? Porque Jesus apareceu para mim sábado em sonho, para me pedir algo. E eu não vou dizer um não para Jesus, não. Que vocês fiquem com raiva de mim, que vocês me odeiem, que vocês detestem o vídeo, mas eu não posso fazer nada. A mensagem eu vou entregar. Eu já falei, meus amores, o que Jesus me pediu para mim fazer, eu tô fazendo, entendeu, meus amores? Por quê? Porque Jesus é digno que a pessoa o quê? Que a pessoa faça. Entendeu, meus amores? Bora lá, meus amores. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava andando, eu vinha num caminho, né? Num caminho caminho carroçal. Vinha eu, Jesus e uma mulher, mais ele, né? E, meus amores, quando nós vinha andando, Jesus vinha mesmo no nosso meio. A mulher vinha de um lado e eu vinha do outro. Então, assim, mas eu acho, meus amores, que eu vinha em espírito com ele. Porque quando aconteceu isso, nós se espalhamos, né? Tanto a mulher foi pro lado, como eu fui pro lado e Jesus saiu do meio pra poder, né? Então, deixa eu contar pra vocês. Meus amores, quando nós vinha no meio do caminho, Jesus vinha dizendo assim, olha, tu vai na igreja católica e tu fala toda a verdade. Aí eu fiz só assim, tá certo. E ele vinha falando mais, ele ia falar mais coisa pra mim, só que de repente, na hora que ele falou isso, o inimigo veio pelas nossas costas. Só que na mesma hora Jesus se virou para trás. Na hora que ele chegou, Jesus se virou para trás. E ele foi pra cima de Jesus e Jesus também combateu, entendeu, meus amores? E eles dois guerrearam. E, meus amores, eles dois brigando, né? Jesus, assim, deu um empurrão muito grande nele, porque ele se afastou muito. Na hora que ele se afastou, uma mulher, a mulher que estava com ele, né, pegou na mão de Jesus e puxou ele. E na hora que ela puxou ele, Jesus, é como se ele tivesse passado um escudo. Ele passou o escudo e veio para onde nós estávamos. Eu e essa mulher, né? E ele ficou lá no nosso meio. E na hora que ele chegou, ele foi logo dizendo assim, vai. Aí, meus amores, eu fui. E eu olhando, vendo a cena, né? O inimigo, ele veio com ódio tão grande para o transpassar. E, meus amores, deixa eu explicar para você. Na hora que Jesus empurrou ele, ele veio de uma vez para ir para cima de Jesus. Só que ele se debateu com um escudo transparente. Na hora que ele veio, tacou os peitos por cima desse escudo, desse homem, né? Que é o inimigo das nossas almas. Então, assim, meus amores. Aí, o que aconteceu? Na hora que Jesus passou, né? Jesus sumiu ele, sumiu a mulher. Então, eu peguei e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, na porta da igreja, eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar isso para esse povo? Como é que eu vou falar isso para esse pessoal? E, meus amores, eu fiquei meio assim, aí eu disse assim, eu vou arrumar um jeito, eu pensando, né, como é que eu vou falar isso pro pessoal? E eu peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja. E a igreja, em redor assim, tava cheio de sujo nos cantos. E eu saí limpando a igreja. Então, assim, meus amores, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Jesus está chamando a atenção do povo católico. Jesus está chamando a atenção de vocês. Jesus está chamando a atenção de vocês. Para o quê? Para vocês se voltarem para Ele. Vocês pararem de viver essa vida que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo completamente ao contrário das Santas Escrituras. Por isso que Jesus diz em João 5, e o versículo 39, Jesus diz assim, vocês erram, Jesus diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E vocês erram porque vocês não examinam. O mandamento que todo ser humano na face da terra sabe, todo ser humano sabe, que nós não podemos se prostrar perante Deus, imagem nenhuma. Então, assim, nós não podemos se prostrar imagem nenhuma. E as pessoas fazem isso, sabendo que não pode, mas faz. E então, assim, vocês deixam Deus de lado e faz o quê? Se prostra perante imagem de escultura. E afasta Deus, ainda quer que Deus esteja do lado de vocês. Tá não, não tá não. Porque vocês trocaram ele por um pedaço de gesso, vocês trocaram ele por um pedaço de pau. Vocês não podem fazer isso com ele, entendeu?
Meus amores, eu tenho que falar a verdade. Jesus mandou eu falar a verdade, eu não vou me calar, não. Esse tipo de quê? De doutrina que há na igreja católica, que é liberal a tudo. Jesus não se agrada disso, não. Por isso que Jesus manda vocês examinar as Santas Escrituras. E examinar em vocês mesmos. Então, tudo vocês podem fazer, mas nem tudo lhe convém. Ai, mesmo tá falando só para os católicos e os crentes. Do mesmo jeito. A doutrina de Jesus é a mesma para crente católico, incrédulo, aquele ímpio que não dá nascido de Jesus. É a mesma. Não muda. Quando é que vocês vão parar para raciocinar que Jesus, ele não muda a palavra dele e nem tampouco ele muda, e nem tampouco meu pai, o Deus de Israel, né? Então, ele continua o mesmo de quando ele fez o quê? A face da terra, quando ele fez o quê? As águas. Então, quando ele fez tudo, ele continuou o mesmo, do mesmo jeito, não mudou nada. Mais lindo, mais belo, mais maravilhoso ainda, entendeu? Mesmo porque tu fala assim, porque eu vi Jesus, ainda tive o prazer de olhar assim, eu vi a face dele, vi, sim, eu vou falar que eu vi porque eu vi, porque ele me mostrou. Então, ai, mas ninguém pode ver porque tem escrito. Sim, mas meu pai faz o que ele quer, conforme ele quer, entendeu? Meu pai não é barrado por as coisas de ser humano, não. E por que o pessoal não entende as coisas de Deus? Meus amores, ó, Jesus se revela para quem ele quer. E outra coisa, ele faz o que ele quer. O ser humano pensa que Jesus é limitado. Não, Jesus faz o que ele quer, conforme a vontade dele. Entendeu, meus amores? Vocês estão raciocinando? Então, tem pessoas que me ignoram. Mas vocês não devem ignorar, não. Jesus disse para Tomé. Jesus questionou ele, porque ele disse que só ia acreditar quando visse, quando tocasse nas feridas de Jesus, nas mãos, no lado que foi transpassado a flecha e nos pés dele. Aí ele ia acreditar que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos. Do mesmo jeito é a humanidade hoje em dia. Vocês só vão crer e acreditar em Jesus quando vocês verem Jesus no céu, em cima das nuvens. Só que eu não vou fazer isso não, jamais. Eu já vi, né, glória a Deus, graças a Deus, agradeço. Então, se eu não tivesse visto Jesus, eu jamais faria uma porra dessa. De não crer nele. Sempre eu creio em tudo. Nem antes de eu ver ele, eu já cria nele. Porque, meus irmãos, eu sempre ficava olhando para o céu. Ali existe coisas especial ali no céu. E eu sem saber de nada, sem conhecer a Santas Escrituras, porque nem saber ler eu não sabia. Mas eu tinha maior vontade de aprender, né? E então, eu fui pro colégio, porque, meus amores, a Bíblia a gente estuda assim só um texto no domingo, quando as pessoas vão para a igreja, então vão para a missa. Aqui dali você passa o quê? Um domingo, no domingo se não der para você ir, você fica só com aquela palavra. É quando você recebe. Se você não receber, nem isso você não fica. Entendeu? Então, isso vai te edificar de quê? Se tu não examinar as Santas Escrituras. Por isso, meus amores, que Jesus fala e alerta a gente. A gente tem mesmo que conhecer eles. Conhecer a mente dele, do que ele pensa ao nosso respeito, do que ele pede para nós fazer, para a gente se chegar a Deus. Tudo isso tem escrito nas Santas Escrituras. E as pessoas fazem o quê? De tudo para ir contra a vontade dele. E isso paga as consequências, né? Meus amores, eu terminei. Eu terminei essa parábola para vocês. É Mateus 3. Então, meus irmãos, aqui fala mais o que? É o sermão da montanha, que quando Jesus começou a profetizar, falar das coisas, o povo começou a ir embora, abandonando Jesus, abandonando. Do mesmo jeito, se Jesus aparecesse, se hoje fosse pregar na igreja católica, não ficavam isso embora tudinho, porque estão acostumados na o quê? Na doutrina dos padres, que pode fazer tudo que quer, tudo que gosta. Os crentes do mesmo jeito. Entendeu? Meus amores, mas a gente tem, ó, a ovelha de Jesus, ela conhece a voz dele e ela conhece quando ele está se manifestando para poder falar com eles. Meus amores, quando eu vi ali Jesus guerreando para me dar uma mensagem, para me entregar a vocês, então Jesus estava guerreando por causa de quê? Por causa de mim, por causa de vocês. Por que vocês não caem a ficha de vocês? Ainda além de Jesus fazer o sacrifício, até hoje Jesus ainda guerreia por nós e as pessoas o quê? Fazendo isso. Por que vocês, meus amores, me dá logo a angústia? Se eu continuar, pode ter certeza que eu vou chorar. Porque, meus amores, é demais. E a gente não vê esse ser
Então, se a gente não tem esse poder de ver, mas se a gente pudesse ver, então, se meus irmãos, e outra coisa, a gente não podia combater com ele. O único que pode é Jesus de Nazaré, o nosso Pai. E os anjos, né? E quando eles são o quê? Mandados por ordem do nosso Pai, ao nosso favor, entendeu, meus amores? Por isso que eu digo a vocês, tem que haver o quê? Então, assim, meus amores, uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vim deixar o quê? Essa parábola e vou soltar agora o sonho do arrebatamento. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. No lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha visão não faltava terminar de ver, tanto anjo. Ali é o exército de Jesus. Aí, meus amores, eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa, olhando pro chão, olhando a rua de uma ponta a outra, eu olhando a rua. E a rua rachada com a rachadura aberta. E eu olhava pro cemitério e via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu peguei, logo que eu me acordei, eu disse assim, vixe, o sonho do arrebatamento, Jesus quer que eu fale na internet, com certeza. Mas eu passei um bom tempo, porque primeiro que eu falei assim, né, eu guardei um tempinho, né, e depois comecei a conversar com a minha família, que eu tinha até medo de soltar, porque eu pensei que era pecado, né. Então, meus irmãos, só que não é pecado, né, é alerta pro povo. Aí, meus irmãos, quando eu comecei a soltar, Jesus continua aparecendo pra mim, entendeu? Pra mim fazer o quê? Continuar levando o que? O id dele, a palavra dele, o que ele começou. Nós temos o que? Que findar até o dia da vinda dele, entendeu? E eu não vou virar as costas pra Jesus, não, jamais. Posto mesmo de manhã, posto vídeo de tarde, posto vídeo de noite, que der dando, eu tô postando. Só que às vezes quando eu tô cansadinha, né, Jesus ainda vai lá e diz assim, bora filha, bora fazer. E eu venho e faço mesmo. Posso estar cansada como for, meus amores, mas se eu ver que ele tá por perto de mim, me dá um ânimo e eu venho fazer, porque é muito maravilhoso a gente ter uma presença maravilhosa. É invisível, mas é maravilhoso, mas é uma presença assim gloriosa. A gente ter Jesus do nosso lado, né? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.